se eu não tivesse um respaldo médico nessa área da reposição hormonal, eu acho que eu não estaria nem andando, Sofia. O que funcionou pra mim, eu posso passar e eu dou um atalho pra pessoa. Falo, olha, não faça assim, porque isso aqui eu já fiz e não funcionou. Então vamos fazer dessa maneira. E eu olhei o quanto é importante, se você consegue impactar uma pessoa, valeu a pena. Se a pessoa tem vontade, tem um sonho, falar, não, é isso que eu quero. Eu acho que o empreendedorismo, ele pega um pouquinho na veia. Luxo, para mim, é realmente estar fazendo tudo que eu gosto de fazer. Olá, pessoal, e hoje o nosso podcast Luxo Concreto está muito especial porque eu estou aqui com uma empreendedora, uma mulher que eu admiro muito, para a gente conversar da trajetória dela, que é a Simone Viotto. Simone, muito obrigada por estar aqui. Eu te admiro como mulher, como mãe, como empresária, sou sua fã e que honra para mim poder conversar com você hoje sobre um dos assuntos tão importantes, que é o luxo real, né? E você lida com esse luxo dessa experiência todos os dias. Seja bem-vinda, Simone. Nossa, Sofia, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, nos espectadores da Sofia Martins. Também a recíproca é totalmente verdadeira. Eu te admiro também como empresária, empreendedora. Essa luta da mulher que você realmente levanta a bandeira, é uma militante da mulher empreendedora. Então eu estou muito feliz também, muito honrada, primeiro de ser sua amiga e segundo de estar aqui contribuindo com toda a tua audiência. E Simone, conta um pouquinho, às vezes a pessoa não sabe o império que é a JK Estética Avançada. E pessoal, todo lugar que eu vou, eu falo assim, eu tenho 40 anos e esse roxinho que vos fala é da JK. Eu falo isso em toda palestra, o pessoal ele fala, Sofia, você não tem problema de falar da idade? Eu falo, não, quando você tem um planejamento de envelhecer com saúde, você consegue chegar e como que isso eleva a autoestima, performance e anda muito junto. Muito. Então, muito obrigado, já que de antemão tem a equipe que me atende na JK, queria agradecer aqui para todos vocês e queria que você contasse um pouquinho quem é a Simone. Mãe, empreendedora, essa mulher furacão. Eu acho assim, as pessoas, com o tempo, elas vão se transformando. E eu sou uma pessoa que eu fui evoluindo, me transformando pela necessidade, sou. Sim. Então, eu contei várias vezes já, eu me uni ao meu irmão, o Dr. Viotto, que é o dentista famoso das lentes de contato dental. Então, ele foi um dos primeiros dentistas influencers, né, do Brasil. E aí, ele passou por uma dificuldade muito grande, né? Que foi a época que ele se associou a pessoas erradas. E essa coisa de sociedade é um ponto muito sensível. Eu acho que é uma dor também para várias pessoas. E aí, ele teve um prejuízo financeiro muito grande na época. E estava realmente, né, quase desistindo, e aí ele me pediu ajuda. Na época, eu era advogada, eu vim da área de educação, fiz direito também, nunca exerci, porque não deu tempo. Quando você se aventura no ramo do empreendedorismo, eu acho que não vai sobrar tempo para mais nada. Não. É dedicação total ao negócio, e todos os dias, né? Sim. E aí, quando eu me uni ao meu irmão, isso aí era meados de 2015 para 2016, aí a gente começou um negócio já devendo, né? Porque o sócio realmente deixou um rombo bem grande, né? No fluxo de caixa. Não tinha mais fluxo de caixa, a gente estava devedor mesmo. E aí eu começo a minha jornada com meu irmão. Que legal. Em 2015 para 2016. Reestruturando o negócio. E aí foi muita vontade mesmo de não querer desistir dos negócios. Se falar, eu tinha uma experiência vasta em administração e em saber como fazer a coisa acontecer, eu não tinha, Sofia. Eu tinha realmente a força de vontade. E aí eu fui aprendendo, né? O meu objetivo todos os dias era o quê? Nós, como empreendedores, todo dia eu queria vender. Eu queria vender para poder fazer o fluxo de caixa aumentar, pagar as dívidas e pagar as dívidas atuais, que era um aluguel, né? Sustentar a própria operação. E aí, com o tempo, a gente foi aperfeiçoando, né? Hoje, depois, isso a gente está falando de 2016, depois de tantos anos, hoje eu estou me considerando um pouco melhor do que eu entrei. Igual você falou que você tem 40 anos e você se sente no auge, tá linda e tá mesmo, né? Eu estou no meu auge dos meus 50 anos. Sim, tá maravilhosa. E fiz a minha lipo agora, faz 2 meses. E eu tô muito feliz, porque
a mulher hoje ela se transformou demais, ela mudou muito, né? Sim. Eu acho que uma mulher hoje de 50 anos, que foi a minha mãe com 50 anos, eu sou diferente. Sim. Tanto da parte de querer entregar mais, de trabalhar, de estar ativa, a cabeça também, e querer melhorar cada vez mais, estudar. Sim. Então, assim, é um movimento muito importante, eu acho que a gente está vivendo agora, pela longevidade e a expectativa de vida que tem aumentado. Sim. Eu tenho uma clínica só de longevidade, expectativa de vida, saúde, reposição hormonal, que é a IB Clinic. Então, é bem importante toda essa parte, porque é um conjunto, né? Nós estamos mudando enquanto seres humanos. Né? Então, as pessoas estão se cuidando mais, estão cuidando da saúde, estão fazendo exercício físico, estão olhando um pouco para isso. Porque se a gente só trabalhar, como eu fiz isso há muitos anos, uma hora vai apitar alguma coisa. Sim. Uma hora a cobrança vem e muito grande. Para mim, aconteceu de uma forma drástica. Eu vim trabalhando, daqui a pouco foi um ano lá, que foi 2020... Eu descobri um câncer em julho e outro em novembro, que aí a gente tirou, né? Eu estou em tratamento, não estou de alta ainda falta um pouquinho. Mas, assim, o preço que eu acabei pagando foi alto. Sim. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar para a saúde, mas não com uma coisa só estética, que não é essa a intenção. A gente olha para a nossa saúde como uma casinha que tem que ficar firme, porque a gente está à frente de muitas pessoas, a gente está na liderança de muitas pessoas. Sim. Então, assim, a minha mente, o meu corpo, ele tem que estar bem. Sim. A coisa tem que andar tudo junto com o trabalho. Que eu duvido que você não seja workaholic. Sim, sou. Mas a cabeça, ela tem que, como você colocou muito bem, eu recebi uma pergunta de uma seguidora, e ela falou, Sofia, eu ando me sentindo desanimada, ando me sentindo assim. E eu respondi assim para ela, qual foi a última vez que você fez exame para dar uma olhada nas suas taxas hormonais? Quantos anos você tem? E às vezes ela falou, nossa, eu esperava que você viesse e falasse assim, não, fica bem, não. E é uma coisa que eu falei, olha, você vai fazer, você vai organizar e você vê como você melhora. Simone, eu lembro que eu fui fazer meus exames periódicos e estava tudo errado. E a gente trabalhando. O médico olhou assim para mim e falou, seus exames estão de cabeça para baixo. Você acha que você vai conseguir ficar assim até quando? Então, como que funciona a clínica de longevidade? Porque, às vezes, quem está nos assistindo agora não tem ideia o quanto isso é importante. Porque a pessoa está vivendo um dia após o outro. E ela não pensa daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30. Né? Ela tem que ter esse planejamento. Tem que ter. E eu vou falar, foi uma mudança da minha vida, né? De olhar, depois dos episódios de câncer, que eu tive 2 no ano, 6 meses praticamente o intervalo deles, que aí eu fui olhar para mim, depois eu tive cura, fiz tudo, deu tudo certo, eu falei, não, agora vamos cuidar. 50 anos, o hormônio não está igual. Não. Eu tive que tirar útero e vale-trompa, então você imagina que eu não... E fora a tireoide, então eu não produzo vários hormônios. Se eu não tivesse um respaldo médico nessa área da reposição hormonal, eu acho que eu não estaria nem andando, Sofia. Porque mudou minha vida, né? A questão da reposição hormonal. Muita gente tem preconceito. Eu tenho medo da reposição hormonal. Será que dá câncer? Gente, com um exame muito bem feito, com o médico acompanhando muito bem, é muito seguro, né? E, assim, é fundamental. Senão, eu não estaria em pé com tudo isso que eu tenho se eu não tivesse o acompanhamento, minha reposição hormonal. Eu acho que o meu estilo de vida também mudou devido a isso. Porque se você não muda o hormônio, se você está cansada todos os dias, se você quer entregar e você não consegue, porque você vive estafada mental e fisicamente, tudo te irrita. Não vai conseguir. São todos os dias. E não é porque você não quer. Às vezes você quer, você fala, a minha mente eu quero fazer. Só que não deixa, o corpo não deixa porque está faltando tudo no seu corpo. Quando eu entendi que eu tinha que mudar tudo, de energia, e tem hoje todo Gente, não, essa mulher tem energia. Eu sou acelerada, mas eu olho, eu não consigo acompanhar tantos eventos e negócios que você faz, Simone. Muito. Porque quando as pessoas elas olham e falam, Sofia, o que você toma? Eu falo, eu tenho um grande acompanhamento. Porque as pessoas elas têm que entender que para você ter alta performance, você tem que estar com a cabeça boa, corpo bom, saúde, totalmente, né, totalmente.
Mas eu mudei realmente por causa do acompanhamento médico. Sim. E aí veio o acompanhamento médico, aí veio o treino. O treino é para você ficar mais disposta, parar a dor nas costas, parar de dor na junta, na perna, porque dá, né? Duvido quem não tenha. Então, assim, isso eu melhorei muito, essa coisa de performance, de dor no corpo, de dor na cervical, aquela coisa que você fala, nossa, minha cabeça está pesada, isso aqui dói tudo, está tudo travado. Melhorei demais com a musculação. E você se sentiu mais feliz? Por dentro, por fora, ocitocina e tudo aquilo. Gente, é muito bom, muito. E o meu chip tem ocitocina, tem o NAD, tem algumas coisas que são os hormônios que dão prazer, felicidade e que regula também a libido, porque com o tempo a gente vai ficando mais velha, eu tô com 50. E eu comecei a pensar, eu falei, Sofia, olha só, eu tenho 50, daqui 10 anos eu já tenho 60. Se eu não cuidar agora, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Eu quero envelhecer subindo uma escada, sabe, fazendo viagens, indo para a Grécia, subindo tudo lá. Se a gente não se prepara, 10 anos passa muito rápido. Muito e assim, rápido. Como é que vai ser a minha qualidade de vida na terceira idade? E que vai acontecer. É inevitável. Não conseguir viajar um voo longo. Aí eu falei, não, esse negócio tá errado. Eu falei, vamos cuidar. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí emagreci depois 15 quilos, né, nesse processo todo. E aí sobrou aquela flacidez, né? Eu falei, nossa, eu poderia ficar um pouquinho melhor, né? E as pessoas perguntavam, olha, é da JK? A lipo dói? E como é que é? Eu sabia pelos outros. Eu não sabia explicar comigo. Eu falei, gente, eu preciso passar pela experiência do meu serviço, que eu preciso contar como que é, de verdade. Não ficar falando o que eu já ouvi dizer, né? Nossa, Simone. E aí foi incrível. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque depois aí eu vou te mostrar os resultados. Se quiser passar meus resultados, eu não ligo, pode passar também. Porque eu acho que pode inspirar muitas pessoas de falar, já não estou na idade, já não estou... Eu estou com a barriga tanquinho, assim, toda colada realmente. Mas foi todo esse processo, né, da gente estar emagrecendo, de sobrar flacidez, de eu ter a saúde, e agora eu completei. O que eu tenho que fazer agora em diante? Cuidar. Então, agora eu vou continuar minha reposição hormonal, vou continuar minha academia, cuidando da minha alimentação, porque você cuida da sua alimentação, você fica menos inflamada. Menos inflamada, você tem mais disposição para fazer N coisas. Então, assim, é tudo um que puxa o outro, mas tem que fazer o trem andar no trilho. Sim. Simone, em 11 anos que eu atuo na internet todos os dias... quando eu fiz a primeira apresentação dos meus resultados na JK, eu nunca tinha falado de estética na minha rede social. E eu falei assim, eu vou falar agora para mostrar para as mulheres sobre o envelhecimento, sobre você não ter vergonha da sua idade e que dá para você chegar lá com saúde. Por que eu quis fazer isso? Quando eu falei com você, foi para eu conseguir orientar a minha comunidade de bons profissionais, porque tinha acontecido o ano passado tantas coisas de clínicas, de profissionais que se intitulam de estética, e você olha e pessoas vindo a óbito. E eu falei assim, por que eu tenho uma ferramenta tão grande e por até questão, poxa, eu falo de mercado imobiliário, falo de mercado, e aí eu não vi espaço para eu falar sobre aquilo, mas eu entendi que eu precisava orientar. Porque uma das pessoas que vieram a óbito me seguia. Ai, meu Deus. Quando o meu empresário passou, porque eles fazem todo um filtro, né? Quando acontece e tal, eu falei assim, olha, eu quero mostrar a minha mudança. Porque também eu tenho 3 anos e pouco que eu comecei a mudar para fazer exame, para eu treinar. Eu era aquela pessoa que isso daí eu me deixava sempre para depois. Sempre o trabalho em primeiro lugar. Sempre o trabalho. Foi. E sempre se eu tivesse assim, poxa, se eu vou treinar às 6 da manhã, não poderia estar trabalhando às 6 da manhã. Mesma coisa. E aí eu vi como eu estava me sabotando. E eu falei, poxa, aquilo doeu tanto em mim, de eu olhar e falar, por que eu não posso orientar? Então, toda vez que eu estou numa palestra, toda vez que eu falo de resultado, que eu falo de performance, eu falo de saúde mental, da mulher ela se olhar e ela buscar bons profissionais. Por isso que eu falo da JK. Faço questão. E é legal que você sabe a experiência. Porque eu sei, sim. Você passou. Você e isso, para mim, é muito importante. Primeiro, você tem que confiar. Sim. Você tem que ver os seus resultados. Nossa, eu confiei e eu gosto. Sim. Agora eu vou. Profissionais sérios, profissionais formados. Assim, gente, a aplicação do meu Botox, tudo, são dermatologistas, né? Faz todo um estudo. Então, o quanto que isso é importante, Simone, você é responsável por toda essa frente. Como que você vê
pessoas que se intitulam fazem processos tão invasivos e que não podem estar fazendo. Olha que loucura que chegou. Não, e assim, abriu muito, né, esse leque. Os nossos profissionais, eles são, assim, já está comigo desde o início. Eu não trocamos, assim, ninguém. A gente começou a empresa e eles se capacitam no mundo inteiro, né? A gente gasta muito com capacitação e eles também investem na própria carreira para estar cada vez melhor. E o lema da JK Estética Avançada é trazer renovar a tua beleza. Sim. O que é renovar a tua beleza? É trazer você de volta alguns anos com naturalidade. Sim. Gente, não está mais na moda aquela coisa que fica o rosto pesado, que todo mundo fica com o mesmo rosto. Isso também, a longo prazo, também não é benéfico. Então, você fazer um trabalho de planejamento individual, personalizado, trazendo toda essa questão de naturalidade, de reestruturação da tua pele e um planejamento direcionado para você é muito melhor. Sim. Né? E cada um vai responder de um jeito. Então, de repente, o protocolo que funcionou para você só não vai funcionar para mim. Sim. Então, a gente tem que realmente ir adequando cada um. Mas, em primeiro lugar, é trazer a naturalidade e a segurança. Então, a gente vende muito essa questão de segurança. Né? Eu tenho 3 profissionais da ROF, que é da harmonização facial em si. Os 3 extremamente capacitados. Né? Que se você passar por todos, você vai ficar apaixonado por todos. Tá desde o início, eu estou apaixonada, porque eu tinha muito receio. Eu não quero ficar parecendo que fiz alguma coisa. E assim, ninguém quer hoje em dia. Eu lembro que a doutora Iris falou assim para mim, olha, Sofia, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, tem algo diferente, você mas não sabe o quê. É isso. E aí eu fiz olheira, porque imagina... É a dor de quase todos, né? Não, e eu durmo muito pouco há muitos anos e mudou completamente, porque eu tava com um aspecto muito cansado sem maquiagem. Exatamente. Eu fiz aqui, né, estiquei, fiz colágeno, bioestimulador. E uma coisa muito interessante que eu não sabia, a qualidade do Botox de atleta, porque eu treino. E aí, quando você olha como isso muda a qualidade, a minha pele ficou assim como de bebê. E você não entende, né? Quando você não é da área. Não é. E assim, existe mesmo toda essa qualidade da dosagem. Sim. Uma atleta que tem um metabolismo um pouco mais rápido é uma diluição com uma dosagem. Então, para outro. Então, por isso é que é feita a anamnese, investigar certinho. Então, hoje, nós chegamos no patamar que nós estamos muito devido a isso, sabe? De olhar individualmente para cada paciente e falar, olha, o seu protocolo é esse, para você funciona isso. E a gente tem resultados incríveis, né? E esse movimento, Simone, das pessoas tirando procedimentos, como que você vê? Porque eu não acompanhei tudo como que aconteceu, mas eu vejo que muita gente está tirando procedimentos, mas não consegue tirar os procedimentos. Porque não, né? Não tem como tirar, Sofia. Ninguém vai retornar ao que você era antes. Não tem como, não é? Eu olhei isso, mas eu falei assim, eu vou aproveitar quando eu estiver conversando com a Simone para eu perguntar exatamente isso. Porque eu acho que ninguém vai voltar ao que era antes, né? Porque... procedimento estético, ele chegou e eu tenho certeza que ele é reversível, ele veio para ficar. Sim. Né? Foi o que eu estava conversando com vocês. Existe a questão da expectativa de vida, da longevidade, ela mudou realmente nossa vida e todo mundo tem que estar, a cabeça está boa e o corpo e o rosto não está acompanhando, aí a conta não vai fechar. Sim. Então, esses procedimentos são irreversíveis, vieram realmente para ficar. E cada vez está melhor. Isso é ótimo para nós. Quanto mais tecnologia, mais inovação na área, mais a gente vai ficar bem feliz indo atrás de tudo isso para oferecer para o nosso paciente sempre o melhor. Mas voltar ao que era, ninguém quer voltar. É lógico que você tem que dosar o exagero. Sim. Se aquilo está exagerado, vamos adequar. Ajusta o meio. Mas também vocês ficam numa situação difícil, né? Porque às vezes é o próprio paciente quer aquilo, né? E aí? E em que pese hoje a questão está mudando. Por isso que eles estão falando muito da desarmonização facial. Não é que eu vou desarmonizar para sempre. Não, lá pelo menos a gente vai ajustando. Isso aqui eu acho que seria interessante fazer dessa forma, né? Vamos ajustar um pouquinho. O próprio Dr. Vioto, meu irmão, quando ele fez a primeira vez, ficou muito over. Então, a gente veio ao longo do tempo, verdade, e ele mostra, ele não tem vergonha nenhuma, ele fala abertamente. Veio ajustando, olha como ele está.
Hoje ele tem 47 anos. E se você olha, ele falou, e eu tô assim graças à harmonização e graças aos procedimentos estéticos. Sim. Assumindo. Mas desde que feito na dosagem certa, com naturalidade. E vai ajustando, porque também a gente se olha de uma forma no espelho e o profissional da área olha diferente, né? Pra gente. A gente quer uma coisa que não vai ficar tão bom, só que as pessoas também são teimosas, né? A gente avisa, fala, olha, isso aqui tá um pouquinho, eles sempre avisam. Os profissionais, eles são muito bem capacitados, treinados. Olha, isso vai ficar legal para você. Mas se a pessoa quer... Por exemplo, assim, corpo, tudo, né? A pessoa ela vai falar, quero isso, quero aquilo. É complicado também, né? Mas a gente tenta ajustar a necessidade do paciente também. Se ele chegar e falar, olha, é isso, a gente explica. Não, mas eu quero, o meu desejo é assim. A expectativa, a régua dele está alta, então você não dá para também contrariar, porque ele vai ficar frustrado. Se você entregar uma coisa que, de repente, ele não foi o combinado, isso aí vai gerar problema de comunicação, de informação, de tudo. Então, nossa, como é difícil, né? Assim, os desafios de empreender. E a parte do atendimento, isso é muito pessoal. É alinhamento de expectativa. Sim. Não é fácil. Não é. Por isso vocês são renomados. E para quem não conhece, gente, eu super indico. Porque eu só indico realmente por conhecer, por fazer. Exatamente. E de ter essa preocupação de envelhecer com saúde. Com certeza. É o principal, primordial. Quando a pessoa ela fala, nossa, não, Sofia, seus 20 anos. Eu falo assim, Deus me livre. Começando a vida com 20. Não, você imagina os perrengues que eu não passei com 20 anos? Não, imagino. Hoje eu estou muito melhor. Claro. É só alinhar agora com corpo, mente, cabeça. Mas se você olhar, assim, tantas pessoas com 20 agora, com 40, elas estão lindas. Sim. Né? Sim. Assim, eu tenho várias, assim, que eu olho e falo, gente, que está cada vez mais bonita. Sim. Eu vejo, por exemplo, Vanessa Giacomo, Isabelle Fontana, todas essas que também estão na faixa de 40, Débora Seco, está cada vez mais linda. O corpo eu vi a todas barriga lindas. Dela, já falei assim, às vezes eu quero pegar o print e falar assim, olha, eu quero essa barriga. Então, assim, são mulheres que já estão nessa idade mais madura e estão entregando muito, tão maravilhosas. Nossa, e quais serviços mais fora estética tem? Eu lembro que eu fui numa das consultas e eu sentei numa máquina para enrijecer pélvica. Ai, maravilhoso aquilo. Como que funciona? Quais produtos tem mais lá? Porque, gente, são vários andares. Você tem que ir nessa clínica porque é uma experiência do momento que você chega a tudo lá. Ai, que eu bacana. adorei. Não, adorei. Esse aparelho que você está falando é extremamente interessante. Ele chama Encela. É uma cadeira que ele eletroestimula todo o assoalho pélvico. Sabe a pessoa que acabou de ganhar nenê, ou quem tem escape de urina mesmo, que está com todo o assoalho pélvico flácido? Porque o assoalho pélvico é uma musculatura. Sim. E a gente tem que treinar essa musculatura como se fosse treinando o seu bíceps, sua perna, tudo. Só que é muito difícil. As pessoas falam, fazer pompoarismo, eu não tenho essa paciência, não vou ter, né? Só que esse difícil. você não precisa. Sim. Você treina toda a sua musculatura por dentro do assoalho pélvico, sentando numa cadeira por apenas 20 minutos a meia hora. Sim. E ele faz todo esse fortalecimento. 8 sessões você já está outra pessoa. Então, é incrível. Assim, com a roupa mesmo. Você senta... Você gravou, né? Não, eu fui só enquanto eu esperava a consulta. Eu fiquei na cadeira. Tem que fazer mais. Né? Gente que tem incontinência urinária, é incrível. Porque você vê o resultado dele muito rápido, né? Sim. Então, é uma experiência realmente que a gente recomenda demais. Falou, não, isso é um preventivo, já aguarda aqui. E eu achei tão inovador, porque eu nunca tinha visto isso. E realmente as pessoas não falam tanto, né? E é muito importante a gente falar isso para as mulheres, que às vezes está ali e fala, nossa, o que isso impacta? Olha quanta tecnologia, né? Então, tem desde cirurgias mais complexas de estética até detalhamento. E trazendo ainda essa questão do assoalho pélvico, nós fomos os pioneiros da lipo avançada JK, que é de definição, nós que trouxemos esse conceito e isso da Colômbia na época. Sim. Por isso que todo mundo, por que é tão famoso? Porque a gente inovou em vários aspectos lá atrás. Então, assim, lipo quando ninguém falava de lipo de alta definição, a gente trouxe esse conceito e explodiu. Hoje muita gente faz. E nós trabalhamos muito forte, desde a época que a gente fundou, a questão da estética íntima.
que é uma dor da mulher, não se fala porque ainda tem muito tabu, muita gente ainda tem vergonha, mas a gente faz essa combinação do fortalecimento do assoalho pélvico com a estética íntima, que é o clareamento, às vezes, por questão hormonal, dá um pouquinho de hipertrofia, ela fica um pouquinho maior, né? E as pessoas têm vergonha, né? A mulher ainda tem muito tabu em relação a esse assunto. Então, a gente trouxe à tona, colocamos várias pessoas, influencers, fazendo esse procedimento para contar um pouquinho do ajuste estético da parte íntima da mulher. Então, lá, Cláudia Raia fez, a Deolane fez e postou, várias artistas fizeram. Porque, assim, mãe... vai mudar, minha gente. É a questão hormonal, a questão mãe, a questão, sabe, de um monte de coisa. E a gente consegue deixar ela novinha. Depois eu vou te mostrar em off aqui uns resultados incríveis de estética íntima. E nós fomos os pioneiros a trazer à tona esse tema. Na época era uma professora extremamente conceituada. E aí passou também com hoje eu tenho a doutora Ana Maria, que faz lá na JK todos esses procedimentos. Ela estuda no mundo inteiro. Ela vai no Egito. Olha que interessante o Egito. O Egito era o país número 1 daquela coisa de exterminação do clitóris, sabe? Eles tiravam porque acreditavam que a mulher não precisava ter prazer. E aí, com isso com muitos anos foi assim. E hoje eles são o número 1 da reconstrução do clitóris, para poder trazer o prazer novamente, porque antes eles mutilavam o clitóris. A religião, né, muçulmana. Eles mutilavam que não, a mulher não é para ter prazer. E aí, com isso, eles fizeram um movimento lá e fizeram um movimento. Gente, eu tô chocada. Eu já fui ao Egito várias vezes, mas eu vou para a área de construção. Olha que rico. Que rico. Que rico a gente conversa aqui para aprender. Que rico. E lá, ela foi até lá fazer o curso de reconstrução de clitóris, porque eles mutilaram muitos clitóris. Então, foi incrível. Então, hoje ela faz essa reconstrução, que é incrível, através de vários cursos que ela faz ao longo do mundo. E o que isso muda na cabeça, né? E autoconfiança e autoestima. Né? Tem muita gente ainda que faz relação à luz, com luz apagada, porque tem vergonha de mostrar. Isso é autoconfiança, né? E tem que ser falado. E muda tudo. Eu faço questão de conversar e ter essas conversas, Simone, sabe por quê? Porque as mulheres, elas têm tabus, né? Elas não querem falar sobre isso. E o quanto que essas ações mudam na sua autoconfiança, no que você faz. Com certeza. Na forma como você vê o mundo, na forma como você se relaciona. Não tem como você, se você não está feliz, fazer outra pessoa feliz. É isso. Não tem como você não estar feliz, você fazer seu negócio prosperar. Então, você tem que resolver muitas coisas com você. Por isso tem tudo a ver. É isso mesmo. Gente, achei incrível. E por isso que você, assim como eu, a gente faz muito movimento para a comunidade feminina. Todo mundo fala, vocês são feministas? Não. Nós somos mulheres que a gente quer realmente construir essas comunidades para poder levar informação. Então, é o nosso papel, né? Eu acho que é o teu papel enquanto empresária, empreendedora, é o meu papel de estar trazendo todas as informações para poder esclarecer. Porque a ignorância, num grupo fechado de mulheres, de repente as mulheres conseguem se abrir e falar de dores, de coisa que de repente ela não consegue quando está um grupo misto, né? Não, e a vergonha também. Julgamento. Se eu tenho pessoas que me escrevem que têm vergonha de fazer um vídeo, às vezes, no Instagram, imagina sobre um assunto desse, tão íntimo. Por isso que a gente tem que fomentar cada vez mais, né, essa comunidade feminina, sem ser feminista, mas trazendo informação e trazendo, assim, e ajudando, né, todo mundo, essas mulheres aí realmente a tirar suas dúvidas. De repente, a gente já passou por tantas coisas. Eu também passei por tantas coisas na minha idade. A gente tem o que ensinar, a gente tem o que passar. E outra... ensinando, a gente, com certeza, dá atalhos no caminho. O que funcionou para mim, eu posso passar e eu dou um atalho para a pessoa. Falo, olha, não faça assim, porque isso aqui eu já fiz e não funcionou. Então, vamos fazer dessa maneira. Então, eu quero trazer, assim como você traz, cada vez mais esse nível de informação e conhecimento para a gente ajudar, no sentido de criar atalhos mesmo. Não, e isso muda tanto a nossa mente, como a gente encara o mundo. Quando você contribui, e eu gosto muito da sua colocação, porque as pessoas elas olham e falam, é feminismo? Não, é você ter o respeito ao ser humano, respeito à mulher, respeito às situações que ela está passando, como que eu posso ajudar? Porque hoje a gente está num lugar que a gente pode estender a mão para ajudar.
É isso aí. Quantas vezes a gente já não passou na nossa trajetória de vida sem nenhuma mão estendida e a gente teve que construir as pontes, né? Eu acho que eu construí muita ponte, você também. Sim. Porque não tinha tanto, assim... Por isso que a gente faz questão. Quando eu comecei, mesmo com todas as minhas dificuldades, ou existia ou eu não tinha acesso às comunidades, né, da mulher empreendedora, da questão do protagonismo feminino. Hoje esse assunto está muito em alta, né? Mas, assim, anos atrás, não, a gente nem tinha isso. E, Simone, como que você vê? Hoje a JK, a Estética Avançada, ela é muito forte. Sempre, de quando eu acompanho há anos, ela é muito forte nas redes sociais. Você também. Como que você encara o empreendedor estar na rede social? Como que você vê isso? Porque muita gente, não sei se você passou por isso, mas eu, no meu segmento, eu passei muito preconceito. Passei e passo. Seu segmento é masculino. Total. Passei e passo por falar assim, nossa, é blogueirinha agora? Como se fosse uma diminuição do nosso gabarito escolar, sabe? Do que a gente já construiu. Então, como que você vê isso para o seu negócio? Gente, olha, eu demorei muito para entender. Eu deixei minha rede social abandonada, o Instagram, muitos anos, porque eu não tinha coragem de falar, eu achava que eu não falava bem, que meu vídeo não ficava bom, enfim, eu tinha muita vergonha. E assim, eu só trabalhei e fiquei de backstage por muitos anos, até que eu entendi que o digital é um caminho sem volta. Quem não estiver presente no digital, ele vai ficar fadado a falir, ao insucesso. Então, o empreendedor, ele tem que estar muito assim... Eu não estou no Insta da JK, ali, no principal. Ali é um Insta do nosso negócio, tem 2 milhões de seguidores, tem toda a nossa vitrine, que é o nosso casting, tudo que a gente faz. Porém, o meu pessoal tem que ser trabalhado. E eu demorei para entender isso. Eu deveria ter feito esse movimento um pouco antes, na hora que eu comecei ali com meu irmão, mas eu tinha muita vergonha. Porque o Vioto, ele atua muito forte nisso e foi pioneiro. Muito. Né? Ele é um marqueteiro nato. Além de dentista, eu acho que ele é mais marqueteiro do que dentista. E ele sempre fez isso da maior naturalidade possível. E eu falei, não, cada um no seu quadrado, deixa ele, né, fazer isso que eu faço outra coisa. Mas não. Aí eu fui entendendo que é muito importante para nós. E assim, eu faço um movimento diferente do dele. Sim. Né? Outro público também. É outro público. O meu movimento realmente é para as mulheres empreendedoras, para quem está começando, para quem já está, para quem tem afinidade com a minha pessoa mesmo, para a gente se conectar, se conhecer um pouco mais. Sim. Quanto relacionamento eu fiz ao longo dessa jornada que a gente só se vê por rede social. Sim. Então, é importante a pessoa saber o que você está fazendo, porque quando você se encontra, eu te vi lá, tal, dá essa proximidade, sabe? Essa conexão. Parece estar perto mesmo. É uma coisa de... Porque eu falo que o network, o relacionamento, precisa de manutenção. Sim. E a manutenção é isso. De repente, você olha e você fala, nossa, ela fez isso, que legal, tal. E você se sentir mais próximo, sabe, da pessoa. Então, quando eu entendi que eu tinha que mudar esse movimento, eu não tenho tantos seguidores também ainda. E essa não é a intenção. O meu é uma coisa orgânica que vai acontecendo. Sim. Mas... é uma coisa extra ao nosso próprio negócio. Sou eu, Simone, levantando a bandeira dos nossos negócios para estar à frente, falando dos próprios negócios e da minha experiência pessoal. Sim, eu entendi isso. Eu vejo e faço questão de perguntar por quê. Essa semana eu bati... Semanalmente, eu geralmente bato 500 mil, 600 mil visualizações no LinkedIn. Nossa! Só que essa semana eu bati 2 milhões. E eu falei... e tá subindo, né? Enquanto, para quem assistir aqui, eu não sei quanto que vai estar. E aí eu olhei e falei... E eu não tenho tantos seguidores no LinkedIn, embora eu utilize essa ferramenta há muito tempo. E eu olhei o quanto é importante, se você consegue impactar uma pessoa, valeu a pena. E às vezes a pessoa está nos assistindo aqui e fala, poxa, mas a Simone tem uma super agenda complicada, a Sofia tem uma super agenda complicada. Como conciliar isso e se é importante? E é importante. Lógico que é, faz parte do trabalho. Sim. Faz parte do nosso trabalho, a gente levar a informação, a gente explicar. E a pessoa, de repente, vê a gente de um jeito nesse bate-papo que está descontraído, está leve, não tem nada combinado, de entender. Você, Sofia Martins, eu, Simone Vioto, da gente se entender e a gente levar para esse público a nossa mensagem. Sim. Então, é extremamente importante. E tem que estar, caminho sem volta. Quem não está,
por favor, começa a fazer o movimento de estar. E eu li um livro que chama Social CEO, que é o posicionamento de grandes lideranças na internet. Depois desse livro, porque eu tô na internet há 11 anos, mas eu só comecei a aparecer, Simone, tem uns 6 anos. Olha isso. Por quê? Achava minha voz muito fininha. Ai, nossa, eu gravava um decorado e é assim, não aparecia. Não, só a voz. A foto do meu logo, era meu logo, a foto. E aí, uma vez um amigo falou assim para mim, Sofia, você ajuda tantas pessoas e se você ajudar uma, já valeu. Aparece mais vezes. E foi tão difícil. E na época eu queria a minha verificação no Instagram. Eu fui reprovada 7 vezes, porque não era humanizado. O Instagram me devolvia que eu não era humanizada, que só tinha flyer de apartamento. E eu falei, poxa, aos pouquinhos eu fui começando a aparecer. Então, eu gosto de compartilhar isso e perguntar, porque as pessoas às vezes olham e falam, nossa, é tão simples, né? Você tá lá, faz Não é. Só que você tem que fazer. Tem que fazer. E assim, começa igual a Sofia começou. Vai filmando só com a voz, para você se soltar, assim. Sim. Como se você estivesse contando a história para um amigo, sabe? Vai sem aparecer. Quem não tem... Eu fiz assim, tá? Foi um processo. Então, é experiência própria. Então, aí eu fui filmando, só falando a voz, as coisas, tal. Aí, de repente, eu comecei a conectar mais, me senti um pouco mais segura. Daí, eu, virei a câmera. Falei, agora é a hora. Fiz várias. A primeira, eu só gravei para mim mesma. Eu apaguei várias vezes. Eu falei, nossa... Até hoje eu não olho o que eu gravo. Você acredita? Hoje em dia já vai automático. Eu já Não, por quê? Até hoje, se eu olhar, eu sou muito detalhista. Eu não vou gostar. Então, eu sempre falo isso. E meus seguidores já sabem. Quando sai uma coisa sem áudio, às vezes você tá no carro e fica um multimídia, ele já fala, Sofia, tá sem som. Sofia, vai dar... Porque sabe que eu não vou voltar para olhar. Porque eu falo assim, bom, tá feito. Né? E a gente busca a perfeição. E às vezes a pessoa fica esperando o momento perfeito, esperando um equipamento desse aqui perfeito para começar. Não, começa hoje. Não, e aí, nesse caso, é o válido. Antes, né? Sim. Feito do que perfeito. Sim. E vai embora. Sim, vamos fazendo e vai evoluindo no começo. É isso. Nessa sua jornada, Simone, qual foi o seu momento mais difícil de empreender? Porque o Brasil tem vários desafios. Tem. Qual que fosse, fala assim, Sofia, olha, isso aqui para mim foi o mais desafiador? Não teve, assim, um momento que... Desafiadores são todos os dias, porque eu falei, a gente fica olhando métrica todos os dias, fala, hoje não agendou bem, não vendeu bem, quais as ações que eu preciso tomar para poder melhorar os indicadores. Isso você tem que olhar todos os dias. Sim. É uma coisa que a gente fica em cima realmente, fala, olha, vamos melhorar aqui, tem pontos de melhoria e tal, porque... A nossa função, quem tem empresa, é vender. Sim. O resto, o que falar, tem que estudar isso. Não, nós temos que vender, tá? Esse é o primeiro lema. Então, não tive tantos momentos difíceis, assim. Lógico, tem alto e baixo, tem a questão econômica, tem retração de consumo. Esse ano parece que vai ser um ano um pouco mais difícil de retração, que eu estou escutando dizer. Né? Você está nessa área, eu entrei aqui, tem todo mundo trabalhando, os indicadores, é incrível. Indicador aqui, vocês estão olhando. Nossa, ali tinha um painel com indicador que eu falei, ai, meu Deus, eu tô com medo desse aí. Mas é incrível. Mas não sei, o cenário agora para esse ano é um pouco de retração, vamos acompanhar, mas tem que trabalhar todo dia. Como foi na pandemia para você? Porque eu costumo dizer maravilhoso. Nós explodimos uns 400% na pandemia. Porque a pandemia, eu trabalhava uma média de 20 horas por dia. Também foi muito bom, mas foi um desafio, assim, Simone, para mim, na construção civil. A construção não parou no Brasil. Não parou. Mas os atendimentos eram muito vinculados e era muito, muito complexo tudo isso. Então, fazer acontecer... Foi assim, eu trabalhei média de 20 horas todos os dias da pandemia. Eu acredito. E a gente trabalhou muito também. E eu não vi a pandemia passar, Sofia. Sério mesmo, porque era o momento que eu estava construindo, era o momento que a gente estava ampliando as operações, que eu estava construindo, e o negócio foi, e a gente trabalhou demais, porque foi o momento que a pessoa estava em casa, não tinha o que fazer, estava fazendo home office e tal. Falei, gente, isso era uma coisa que eu queria fazer faz tempo, porém eu nunca tive tempo. Então, eu vou aproveitar essa pausa que eu estou fazendo home, e aí eu me recupero em casa. Então, assim, isso aconteceu. Olha que fenômeno. Aconteceu tanto na área de odontologia estética, com meu irmão, Dr. Vioto, quanto na JK. Assim, eu tenho certeza que muitas pessoas da área de estética, odontológica, seja qual for, cresceu muito. Então, eu foi não sabia desse dado. Foi incrível. Porque eu fiquei tão, né? E tensa, né? Tensa, total. Mas que legal, Simone. E é a oportunidade, né?
no que é feito. A gente cresceu demais. E aí foi a oportunidade, nós agarramos com o indente o que aconteceu e falar, vamos embora. E depois a gente vai se adequando, vai construindo, e que venha o progresso e depois a gente põe em ordem, que é o contrário da bandeira do Brasil. Né? Deixa o progresso vir e a gente vai colocando em ordem depois. E foi dessa maneira que a gente tratou o tempo todo. Olha, mais uma lição aqui sobre o empreendedorismo. É saber olhar o cenário e fazer o melhor em cada situação. É isso. Se renovar rápido, agir e tomar decisões em cima e pautado de dados, né? Exato. E tomar decisões de forma rápida. Para a gente não perder tempo, para aproveitar a oportunidade. Então, isso é imprescindível também. E, Simone, para quem está nos assistindo, que dica que você daria, seja para essa nação empreendedora, do que é da Simone para elas? O que você vê como fundamental, como pilares para você estar hoje onde você está? O empreendedor, assim, ao longo do tempo, eu acredito que não seja para todos, tá? O empreendedor, primeiro, ele tem que ter vontade de empreender. Ele tem que falar, eu vou cuidar do meu próprio negócio e eu vou crescer isso, eu não posso desanimar. Pode ter dia que eu vendo, pode ter dia que eu não vendo, mas ele é um otimista. Ele tem que ser auto-otimista e otimista do seu próprio negócio. Por mais altos e baixos que a pessoa tenha. Então, se a pessoa tem vontade, tem um sonho, falar, não, é isso que eu quero. Eu acho que o empreendedorismo, ele pega um pouquinho na veia, sabe? Ele pega e, assim, ele chama. Então, para essas pessoas que têm o empreendedorismo na veia, eles têm que seguir esse sonho, porque não adianta fazer nada, que nada ele vai estar feliz. Ele precisa passar por todas as jornadas para poder ter a felicidade. Agora, tem pessoas que gostam de trabalhar em time, equipe, sabe? De ser direcionado, que não está afim de olhar o todo. Ele vai segmentar e fala, vou ser bom nisso, eu quero ser bom aqui. E aqui, para mim, está ótimo. Essa pessoa já não dá para empreender, eu acho, porque é muita responsabilidade. É muita correria, muita Não é trabalhar de segunda a sexta, né? Não é segunda a sexta, não tem horário, não tem feriado. A gente sabe, né, Sofia? Sim. A gente se fala de madrugada. Eu vou responder no horário que eu vi. Tô acordada, eu respondo. Não, e eu botei, assim, uma meta. Todos os dias eu respondo o WhatsApp até zerar ele. Não, assim, várias vezes eu acabo meia-noite. Essa meta. Eu criei isso, porque senão o dia seguinte... Eu não consigo, acredita. Já tá demais. Eu não consigo, aí eu não pego mais. Aí eu vou me perder. Então, assim, a minha meta é todos os dias eu zero e começo do zero. A minha meta, sabe qual é? Acabar o dia, assim, eu tenho que estar até 800 mensagens. Porque às vezes bate 2.000 no dia, 2.000 e pouco. Aí eu falo assim, não posso. Aí eu fico até meia-noite, 1. Mas até 800. Se eu pegar aqui, ó... Meu Deus do céu. Não, e é um ponto. Não, já para melhorar, já tá 902. Meu Deus. É o tempo inteiro, tá vendo? É o tempo inteiro. Aí eu falo, não, o dia... Isso aqui no dia... Nossa, Sofia. Mas você tem que ter uma organização só para ir. E eu sei que são demandas pessoais, é difícil a gente terceirizar isso. E eu tenho 3 números de 3 pessoas da minha equipe. E aí eu já falo assim, a gente me chamou, não respondi, já direciona, porque fica todo mundo com uma resposta. Não tem como. E são 3 fusos horários, eu trabalho em 3 fusos horários. Então Que cabeça, é uma loucura, né? Mas eu acho que é a gente gostar disso e fazer dessa situação ser divertido. Quando a pessoa olha e fala, nossa, Sofia, eu não sei como entende. Eu sempre te vejo, Simone, tão alto astral. Porque a gente gosta disso, né? Isso, a gente tem que estar... Tem dia que você está triste, cansado? Óbvio, todo dia, mas nós somos seres humanos. Mas, assim, quando você faz o que você gosta, você pode nem até ter o resultado financeiro que você fala, nossa, eu não estou rica, não estou milionária, não tô isso, mas estou trabalhando, estou com saúde e estou fazendo todos os dias. Isso já me deixa feliz, sabe? Isso é luxo para mim. Era a próxima... Eu tenho a última pergunta aqui, que é, o que é luxo para Simone? Para mim, o luxo é diferente do que a gente está buscando para a empresa, tá? Para a empresa, é a experiência do meu paciente, é você ter... É o que a gente estava conversando, é você ter o pouco, e com o pouco que você tem, você transformar tudo isso numa jornada inesquecível, memorável para os pacientes. Agora, luxo para mim, luxo para mim, Simone, é realmente estar fazendo tudo que eu gosto de fazer.
Seja uma coisa simples, seja dormindo, lendo um livro, seja descansando com amigos verdadeiros. Isso é um luxo para mim. Né? É viver bem, pode ser no simples, pode ser no luxo, não importa. Porque não muda, né? Quando a gente está nesse mindset que as coisas, a gente tem que ser grato, né? As coisas têm que ter a gratidão. E qualquer coisa, seja simples ou grande, ela te traz aquele sentimento, sabe? Que você está feliz com aquilo, isso já... Felicidade é luxo. Nossa, porque tem muita gente demais. Que tem muito dinheiro e não é feliz, né? Muito. Mas, assim, felicidade para mim, Simone, é luxo. Nossa, amei a sua resposta. Eu escrevi um livro agora, 50 Tons de Luxo, eu quero sobre ler. atendimento de luxo. Eu quero experiência. Não, vai ser assim um presente para você. Sim. Me avisa. E eu estou fazendo questão dessa pergunta, porque olha o que é o luxo realmente. Né? Tem um livro que eu li que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que mostra exatamente, você primeiro tem que ser feliz para isso replicar nas suas ações. E as pessoas esperam ter uma sensação de felicidade para fazer algo. E a ordem é a inversa. Você tem que fazer algo para vir a sensação de felicidade. Exato. E às vezes a pessoa fica prostrada lá, não consegue fazer nada e não consegue gerar essa energia de volta. Não. E tudo nós somos seres humanos de energia. Sim. A gente funciona como energia, como uma combustão. Se você não faz e não sai daquela zona de conforto, se você procrastina, tudo, você não vai conseguir gerar essa energia para você. Não. Então, a gente precisa gerar para poder devolver, ser grato a Deus, em primeiro lugar, depois ser grato a tudo que você conquista, tudo que você tem, e aí você vai fazer seu caminho fluir. Nossa, Simone, a gente precisa gravar vários episódios. Vamos fazer aqui um episódio só de bem-estar, saúde, qualidade de vida, para essas mulheres se olharem dessa forma. Sim. E como é importante a forma como a gente se vê, como isso se materializa nas nossas ações. E vai, né? Sim. A gente sabe que acontece. Sim, e eu queria agradecer e quero que você deixe como que encontra a Simone, como que encontra a JK. Para quem quer ir lá, ter uma consulta, como que funciona? Para a gente encontrar isso, né? Para ir lá na médica da Sofia. Isso mesmo, né? O meu Insta pessoal, que eu não coloco trabalhos, assim, das nossas empresas, só alguma coisinha, é @SimoneViotto, com 2 T's. Esse é meu Insta pessoal, que a gente vai colocar sobre empreendedorismo, as coisas que eu faço dia a dia, as conexões. Falo de networking bastante, porque eu acho que é a base, é onde a gente multiplica, onde a gente cresce, né? Sim. E a Simone está sempre em movimento. É uma coisa que eu sempre falo, esteja em movimento. Exato. As coisas acontecem no movimento. No movimento. A gente se conheceu no movimento. Eu fui dar uma mentoria, a gente se conheceu. Conheci, eu falei, gente, eu preciso me conectar a ela, porque ela passa uma pessoa, tem uma vibe boa, né? A Sofia é uma pessoa de verdade, que tem essa vibe, tá sempre sorrindo, ela fala sorrindo, então eu acho que isso conecta muito traz otimismo para as pessoas. Sim. E quando eu te vi, eu falei, eu preciso conhecer ela. Não, eu amei. O Insta profissional é o @JK Estética Avançada, Estética Avancada, né? Para o pessoal de São Paulo. E para o pessoal do Rio de Janeiro, @JK Estética Avancada RJ, né? Que aí tá regionalizado. E do meu irmão, que liga com todas, é @Dr. Viotto, com 2 T's, que a gente vai mostrar os trabalhos de odontologia, tudo, para a gente poder se conectar. É só mandar um direct lá e tem que responder. Se não responder, pode me chamar no meu pessoal e reclamar que eu vou lá puxar a orelha do time que deveria estar fazendo isso. Tá vendo? A pessoa tá ali, não. A Simone, e o atendimento ele é muito bom, e ele é rápido. Né? E é importante porque o dono tá ali olhando também, né? Porque a gente você tem que melhorar o processo todos os dias. Sim, isso é um exercício diário. Nossa, e eu queria que você deixasse um recado aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Não, o recado é isso, né? Não desista, usa o movimento a teu favor e seja otimista, gente. De qualquer maneira, quer mudar, traz essa energia de mudança para você que a mudança vai acontecer. Então, é o nosso recado que a gente estava falando agora, né, Sofia? Sim, gente, eu queria agradecer mais uma vez, Simone, dizer o quanto que eu te admiro, o quanto que você, como mulher, como mãe, como empresária, tem o meu respeito, a minha admiração. E muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. Claro. E quero, pessoal, vamos lá seguir a JK Estética Avançada, a Simone. Deixa aqui seu comentário e até o próximo episódio. E, Simone, a casa é sua. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau, gente.